fico na intenção de falar bom dia. Na realidade, eu estou gravando essa aula pela manhã, mas no horário que você estiver vendo e participando, que Deus possa abençoá-lo, que a gente possa continuar juntos, que isso é que é importante, né? Juntos, estudando, pesquisando e descobrindo. Isso é que é importante. Não acomodar-se, né? E procurar seguir nessa nossa caminhada, ok? Então tá, nós estamos na lição 17. E a lição 17, eu pensei um tema, né? Que não é o proposto pela revista, mas eu sugeri, estou colocando o tema Vidas que se entrelaçam. E nós estamos na carta Filemon, e Filemon é uma carta bilhete, é uma carta com 25 versículos. E a gente percebe aqui Paulo escrevendo essa carta para Filemon num tom muito pessoal, né? E ele estava fazendo um pedido, um sério pedido, um pedido que estava partindo do coração de Paulo para o coração de Filemon. A gente percebe nesse bilhete, nessa carta, né? Que tem todo um lado que foi uma estratégia que Paulo teve, né? De tocar o coração de Filemon para uma situação extremamente delicada. Para a época, para o contexto, né? A gente vê que nessa época era um contexto em que havia escravos, havia senhores, havia escravos, e mexer nessa situação, mexer nesse contexto, tocar nesse contexto, era extremamente delicado, porque tinha as leis, né? Tinha a lei mosaica, tinha todo um contexto que tinha que ser visto e analisado. E aí, Paulo, do alto da sua experiência, já um homem vivido, um homem já avançado em idade, como ele mesmo fala na sua carta, eu já sou avançado em idade, já sou experiente, já sou vivido, já vivi diversas coisas. E porque eu já vivi diversas coisas, eu posso falar assim. Queridos, então vamos lá? Vamos começar lendo os primeiros 4 versículos dessa carta bilhete. E Paulo fala o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Nesses 4 primeiros versículos, a gente já consegue retirar diversas situações. Paulo falando que para Filemon, que lembrava dele nas orações, falando que ele estava orando, suplicando por ele, né? E sabia que na casa de Filemon reuniam-se pessoas, ou seja, que Filemon era um membro lá da igreja de Colossos, na sua casa reunia-se pessoas, ou seja, Filemon tinha toda uma liderança espiritual, né? Era um líder na sua casa. Então Paulo toca toda nessa situação para ele realmente fazer o pedido dele, o sério pedido dele. Então, meus queridos, vamos lá aos 3 personagens dessa carta. O primeiro personagem eu já falei, é o nosso já conhecido Paulo, né? Cada dia que eu estudo um pouco das cartas de Paulo, eu vou conhecendo o outro lado dele. E vou vendo que personalidade interessante, né? Um homem que passou por tantas situações, por tantos conflitos, por tantos obstáculos, né? E do alto já da sua idade, da sua velhice, ele fala com muita propriedade. Ele fala porque ele viveu, porque ele experienciou, né? Vamos pensar assim, vamos usar esse verbo. Ele experienciou,
ele teve a experiência. E ele podia falar então, né? E Paulo estava preso, Paulo estava lá em Roma. E Paulo recebe, né, lá na prisão, ele recebe a visita, né, a visita de Onésimo. E quem é Onésimo? Era um escravo fugitivo. Ele tinha cometido um delito, né? Ele tinha cometido uma falta na casa do seu senhor. Quem era o seu senhor? Filemon. Ele cometeu um delito ali e Onésimo, que era um escravo, ele sabia das consequências. Se ele fez o erro, ele sabia que tinha punição. Ele sabia que tinha as consequências. Ele sabia que podia ser açoitado, ele sabia que podia ter morte, ele sabia, ele tinha noção do que poderia acontecer. Ele deve ter ficado com muito medo, né? Ele deve ter feito a coisa, aí a chave caiu, né? Ou seja, ele pensou assim, gente, o que eu fiz? E aí, o que ele falou assim? Vou procurar Paulo. Aí foi lá visitar Paulo, né? Imagina, deve ter chegado lá aflitíssimo, com o coração, né, apertado, e relatou a Paulo tudo o que tinha acontecido. E pelo visto, Onésimo ficou um certo tempo, permaneceu um tempo ali, né? O contexto, esse contexto de Paulo com Onésimo, o tempo dele ali, né? Como a carta tem 25 versículos, tem alguns detalhes que a gente não consegue muito, saber realmente o porquê, os ondes, qual a situação. Muita coisa a gente não consegue saber, mas a gente consegue imaginar, tá? Então, é o seguinte, o fato é que Onésimo permaneceu um certo tempo com Paulo ali, e a gente não sabe por que dessa situação, por que Onésimo ali, né? Na realidade, essas situações todas, a gente não tem muitos fatos, apesar da história, né? Da história da Bíblia, permitir algumas extrapolações. Mas o fato é que ele permaneceu ali, e nessa conversa, nessa permanência ali com Paulo, ele ajudando Paulo, ele servindo, né? Paulo, ele era um servo, então ele devia estar servindo ali Paulo também. Paulo aproveitou esse tempo, né? O homem vivido, experiente, ele aproveitou para apresentar o plano de salvação. E não só apresentar o plano de salvação, falou assim, olha, você agora é um homem novo, você agora passou por um processo de transformação, mas você tem que o quê? Resgatar, né? Essa situação. Você tem que resgatar uma situação na sua vida, você tem que ir lá fazer um conserto, né? E aí o que acontece? Onésimo, Paulo escreve essa carta para Filemon e ele fala o seguinte, olha, eu estou mandando aí, Onésimo está indo, né? Ele está indo como uma nova pessoa, ele está indo como um novo indivíduo. Eu sei o que ele fez aí, ele me relatou, eu sei que pelas leis, né? As leis têm consequências para o escravo, fujão, né? Que fez o delito. Então, tem consequências para o escravo, tem consequências para quem acolhe o escravo. Eu sei disso, eu sei de toda essa situação. Por isso, ele está indo aí, receba-o como, não como escravo, receba-o como companheiro, como amigo. Dê a ele uma oportunidade, né? E um detalhe, Filemon, ele está indo, né? E o que ele fez, eu vou assumir, eu vou ajudá-lo. Então, eu, Paulo, estou fazendo a minha parte. Faça a sua também, Filemon. Dê a ele uma oportunidade, né? Então, a gente percebe que nesse bilhete tem todo esse tom, né? De Paulo querendo fazer o quê? Tocar o coração de Filemon, né? Porque ele sabia que Filemon era um homem, era um líder espiritual, né? Ele tinha uma igreja na sua casa,
ele estava acostumado a vivenciar uma série de situações, mas Paulo sabia que era uma situação delicada, que havia um processo de quê? De escravidão na época. E Paulo aqui fala o seguinte: eu sei de tudo isso, mas em Cristo somos novas pessoas. Paulo deixa aqui bem claro o seguinte: nós somos novas pessoas, nós somos pessoas salvas, nós somos pessoas resgatadas. E a partir do momento que tudo isso acontece na nossa vida, as pessoas têm uma nova caminhada. As pessoas devem ter uma oportunidade de seguir a vida. Paulo deixa isso claro aqui, né? Que ele pode ter feito o que ele fez, mas ele tem a oportunidade de fazer de novo, de ter uma nova vida, de escrever a sua história de uma forma diferente. Vamos acreditar nele, vamos acreditar, vamos dar um voto de confiança para esse servo, né, que agora é um irmão. Confie nele, dê a ele uma oportunidade. E aí, meus queridos, é assim que é essa carta, né? Eu acho essa carta extremamente interessante, né? Essa carta em que Paulo toca em assunto tão complicado, que era o assunto da escravidão na época, mas Paulo fala o seguinte: tem as leis do mundo, que elas devem ser respeitadas sempre, mas a lei do amor, a lei de Deus, a lei divina, ela é superior a tudo. Ele deixa bem claro aqui. A lei do amor é superior a tudo. Deus é superior a tudo. Deus está no comando de tudo. E se ele está no comando de tudo, se ele é Deus, se ele é soberano, as leis dele devem ser sempre o quê? Acatadas, respeitadas. Por quê? Porque somos filhos desse Deus. E somos filhos desse Deus que é amor, que é justo, que é misericordioso. Nós também temos que receber essa herança, tomar posse dessa herança. Isso está no nosso DNA, o nosso DNA divino. A paz, a segurança, a tranquilidade, a misericórdia, a justiça, a solidariedade, tudo isso faz parte do nosso DNA. E a gente tem que o quê? Vivenciar isso, colocar em prática aquilo que realmente o quê? Somos, aquilo que somos. E principalmente as pessoas, independente das situações, independente dos momentos, né? Independente da pandemia, que é esse momento que a gente está vivendo tão sofrido, né? Para tudo e para todos, independente disso, nós temos o quê? Que mostrar aquilo que somos e de quem somos filhos, né? E principalmente nesse momento em que o mundo exige muito de nós. O mundo exige dos filhos de Deus que os filhos realmente do Pai mostrem por que estamos aqui e qual é o objetivo das nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas casas, no nosso trabalho, né? Eu percebo isso o tempo todo, né? Nos nossos diversos relacionamentos com a minha família, com os meus alunos, com os meus irmãos. Eu percebo que, mais do que nunca, o mundo exige da gente, exige da Silvana, que a gente mostre realmente que somos. Esse é o nosso momento. Nós estamos vivendo um momento em que a máscara é tão importante, né? Por uma questão de cuidado, por uma questão de precaução. Mas o mundo está mandando a gente tirar a nossa máscara e mostrar realmente o que somos, realmente o que está no nosso coração. Esse é o nosso momento, meus queridos, de mostrarmos realmente o que somos, né? E, queridos, eu separei um versículo aqui que eu gosto muito desse versículo. Eu vivencio muito esse versículo com diversas pessoas. Eu tenho oportunidade, sempre que possível, eu escrevo esse versículo para as pessoas que eu tenho contato, né? Que está lá em Provérbios 17:17. Em todo o tempo, ama o amigo, e para a hora da angústia,
nasce o irmão. Aqui eu fico imaginando Paulo, né? Paulo lá com Onésimo, Onésimo contando as histórias dele, lamuriando, falando, Paulo, eu fiz isso, eu errei, eu sei que eu errei. Paulo escutando aquilo, né? Paulo, e aquilo deve ter tocado o coração de Paulo, apesar de Paulo ser muito firme. E Paulo tá, eu sei que você está sofrendo. Então tá, você está sofrendo. Vamos tomar um rumo, vamos tomar uma atitude, né? Que Paulo tinha muito isso, né? Ele, na realidade, ele mostra que em na nossa caminhada é muito importante a gente orar, pedir a Deus, suplicar, mas acima de tudo, agir, tomar uma atitude, seguir em frente. Que é o que ele fez com a vida dele, é o que ele fez com esse servo que estava lá com ele. Ele falou isso com ele, vai lá, segue a sua vida. E ele tocou o coração de Filemão também. Ele tocou o coração de Filemão e falou assim, recebe esse irmão, recebe o seu escravo, não como escravo, mas como irmão, como companheiro. Ok, queridos? Essa é a carta de Filemão, né? Para quem não teve oportunidade, né? Realmente o nosso tempo, cada um tem uma realidade. Leiam essa carta de Filemão. São 25 versículos e é uma carta extremamente interessante. Queridos, chegamos ao final de uma caminhada, de uma jornada. E começaremos, então, agora a estudar Tessalonicenses. Essa vai ser a nossa próxima jornada de estudos. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa, mais uma vez, dar-nos sabedoria, né? E, acima de tudo, que a gente possa o quê? Ler, descobrir e colocar em prática a leitura da Bíblia. Vamos orar, meus queridos? Vamos orar. Vamos agradecer. Vamos agradecer porque estamos vivos. Vamos agradecer porque chegamos ao mês de junho e estamos vivos. Passamos por muitas dificuldades, por muitas tribulações, mas estamos aqui para honrar, para agradecer o nome de Deus. Vamos orar pela nossa igreja, pela associação pastoral. Estamos num processo em que exige de todo o grupo muita sabedoria. Vamos orar, vamos interceder pelo pastor e pela família. A gente sabe como é importante a família na vida do pastor, né? Vamos orar para que Deus possa estar abençoando esse homem de Deus que virá fazer parte do nosso grupo. Vamos orar pelos nossos líderes, pela nossa liderança, pelas pessoas que estão trabalhando, atuando nesse momento tão delicado. Vamos orar pelos ministérios, vamos orar pelo tesoureiro, pelos nossos diáconos. Vamos orar, meus queridos. Vamos interceder pelos nossos idosos, essas pessoas que têm que estar sempre no nosso coração, sempre, diariamente, os nossos idosos, os nossos enfermos. Vamos orar, meus queridos, pelas nossas crianças, pelo futuro da nossa igreja. Vamos orar por elas, pelas famílias, esse momento que a gente vive tão difícil, né? Em que a família tem sido atacada, a família tem sendo atingida, né? Os relacionamentos estão sendo abalados, mas que seja um momento de crescimento, um momento em que, acima de tudo, a gente possa superar, que Deus possa nos dar sabedoria e a gente possa superar e que tudo possa acontecer para a honra e glória do nome de Deus. Meus queridos, vamos orar pela nossa vida, vamos orar pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde mental. Vamos orar sempre, vamos sempre nos colocar nas mãos de Deus. Obrigada, meus queridos, por ter me acompanhado nessa jornada, nessa caminhada, e que para o nosso próximo encontro nós possamos estar aí com a carta aos Tessalonicenses. Obrigada e até breve.
Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para realizar a nossa campanha de missões estaduais. A campanha de missões estaduais, ela tem como tema Fale por onde for. E tem a divisa que se encontra em Atos 18:9, que diz: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fale e não te cales. Olha o desafio que nós temos. Assim como um dia o Senhor disse a Paulo, Ele também deixa essa mensagem para nós, o seu povo. É falar por onde for, é falar do amor de Deus aonde quer que nós estejamos. E nós não devemos temer. É um desafio que nós temos, não é mesmo? E que a nossa igreja possa se envolver cada vez mais com missões, sabendo que nós somos servos do Senhor e aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós temos vivido com Deus, que nós possamos querer que outras pessoas experimentem este amor que é incomparável, que é o amor do nosso Deus, é saber que só por meio dele que nós vamos ser salvos. E aí nós temos também algumas cidades-alvo, né, em que precisa da nossa intercessão. Uma delas é Santo Antônio do Monte, Alpinópolis, Jaboticatubas e Minas Novas. Essas são as cidades-alvos que precisam estar em nossas orações. É o desafio que Minas tem para levar Jesus a essas pessoas, a levar Minas Gerais aos pés de Jesus. Então, irmãos, vamos nos empenhar na oração, na intercessão, na contribuição, irmãos. Isso é muito importante. Vamos abrir o nosso coração para que a gente possa contribuir com esta missão. Nós sabemos que existem vários missionários que estão espalhados por Minas Gerais, falando do amor de Deus, né? Nós temos missionários em nossa igreja que estão falando do amor de Deus. Então, eles precisam da nossa contribuição. Precisam, é claro, das nossas orações, né, das nossas intercessões, mas vamos contribuir para que o trabalho de Jesus, para que esta obra missionária, ela chegue a determinadas cidades que ainda não tiveram o privilégio de serem evangelizadas. Vamos juntos nessa missão, irmãos, vamos juntos fazer aquilo que Deus nos ordenou, que é falar do seu amor. Amém? Jesus nos ordena falar do seu amor.
Salmo 108, do versículo 1 ao versículo 5. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Poderoso, tu és digno, de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Eu canto e eu louvo.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença nesse momento, Senhor, para suplicar ao Senhor pela vida da Tua igreja, a Igreja Batista das Alterosas, nessa transição, Senhor, onde estamos esperando o Teu enviado para pastorear o Teu rebanho. Que o Senhor seja o orientador da equipe que está cuidando dessa área, desse assunto, por interesse da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor nos conceder o direito e a oportunidade de sermos chamados Teus filhos. Buscamos também no Senhor, Pai, a bênção sobre a vida das pessoas enfermas da Tua igreja, pelas vidas que têm sido infectadas por esse vírus, por essa enfermidade. Que o Senhor seja zeloso com esse povo, Pai, que o Senhor cuida de cada um, segundo a orientação que o Senhor tem dado aos profissionais da área de saúde que têm cuidado desse assunto. Que o Senhor possa abençoá-los para que eles tenham conhecimento e que possam preparar melhor para atender este povo e que também o Teu povo que Te chama como Senhor e Senhor das suas vidas, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida dos nossos missionários, pela luta de cada um deles, pelas limitações que são impostas pela vida, pelo mundo, na vida dessas pessoas que servem ao Senhor, levando a Tua palavra para a edificação do Teu reino aqui na terra, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela liderança da sua igreja, da Igreja Batista das Alterosas, pelo momento também que está tratando do assunto da construção do seu novo templo, aonde será chamado Tua casa, para que ali nós possamos nos reunir em busca da Tua palavra e o conhecimento dos Teus ensinos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida das pessoas que já recuperaram das suas enfermidades, pelos idosos da Tua casa, tá? Por aqueles, Senhor, que no momento estão ainda enclausurados por motivo dessas enfermidades, tá? Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter conhecimento da Tua palavra, pelo momento também de missões na Tua igreja, Senhor, para a edificação do Teu reino sobre a face da terra. Obrigado, meu Deus, pela vida dos nossos aniversariantes, das pessoas que se aniversariam durante esse mês, né? Que o Senhor nos prepare, Senhor, para que sejamos mais unidos e que possamos buscar mais a Tua presença e que possamos viver os Teus ensinos conforme a Tua vontade, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos permitido fazer, viver e seguir na Tua presença, Pai. Não deixe, meu Deus, não permita que a minha fé abale no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me dê a Tua direção para que eu possa continuar seguindo a minha fé em busca da salvação que o Senhor me prometeu. Eu estou em busca do conhecimento da Tua palavra, Pai. Perdoa, Senhor, as minhas faltas que eu tenho cometido, os meus erros que eu tenho cometido. São tantos que é impossível enumerá-los diante de Ti, Pai. Mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece as minhas atitudes. O Senhor cuida de mim até que o Senhor tem me conduzido pelos Teus caminhos, Pai. Obrigado pela minha casa, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa, por nossas vidas, Pai. Pela vida daqueles que nesse momento suplicam pelas Tuas misericórdias, para que possam alcançar a Tua presença e se livrarem daquilo que os oprime no momento, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por toda a liderança da Tua igreja, pela vida daqueles que estão à frente dos Teus trabalhos, conduzindo a Tua obra, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo isso. Eu Te suplico pelas Tuas misericórdias, Pai, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória
glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia... Igreja Batista das Alterosas. Para finalizar nossas comemorações do 17º aniversário, vamos fazer uma síntese de nossa história. Aqui, no Hotel Royal Center, foi onde começamos a existir como Igreja Batista das Alterosas. Vivemos e ainda estamos vivendo muitos desafios, com momentos de alegria, de tristeza, de perdas, de vitórias, de esperanças e sempre com o Senhor na direção. Nossa caminhada continua, agora rumo ao local que Deus nos deu. E Ele quer que sejamos suas testemunhas, tanto na rua Aquidabã, como no bairro Padre Eustáquio, como em toda Belo Horizonte. Este é o nosso principal desafio, com muita oração e muito trabalho. Finalmente, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores por elas, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Bom dia, irmãos. Nós hoje temos o privilégio de ouvir o nosso irmão e nosso missionário Mário Alexandre Garcia Lopes. É um prazer ouvi-lo novamente, meu irmão. Receba o muito obrigado da sua igreja, da Igreja Batista das Alterosas, por ter aceito o nosso convite. E reiteramos que continuamos orando pelos irmãos, pela Valquíria, que Deus continue os abençoando no seu ministério. Que Deus abençoe também na entrega da mensagem desta manhã. Queridos irmãos da Igreja Batista das Alterosas, é uma grande alegria estarmos juntos nesse culto para compartilhar, lermos juntos, pensar, refletir sobre a Palavra de Deus. Que essa palavra possa
possa frutificar em nosso coração nesses momentos que temos vividos de desafios, dores, tristezas, e que essa palavra encha de ânimo, fortaleça a nossa fé. Vamos juntos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 34. Assim diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar, em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." Ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." E, tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genezaré. A tempestade que os discípulos de Jesus pegaram no meio do mar da Galileia aconteceu depois de uma experiência cheia de fé, onde Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, tanto com comida espiritual quanto com comida física. Corações alegres, radiantes pelo milagre que acabaram de presenciar, não tinham a consciência do que viria logo em seguida. E isso parece o momento em que estamos vivendo como Igreja de Cristo e como brasileiros em nosso país. Estava tudo sob controle. Tínhamos nossos planos, projetos, sonhos, trabalhos se desenvolvendo. Nem pensávamos em pandemia. Isso era história do passado. Era gripe espanhola em 1918, ou epidemias de ebola, concentrados somente no continente africano. Nosso mundo se desenvolvia perfeitamente. De repente, final de fevereiro de 2020, surge o primeiro caso de Covid no Brasil. O homem de 61 anos, que tinha acabado de chegar de uma viagem da Itália. A partir daí, chegamos a 500.000 vítimas do vírus Covid-19. O que a experiência vivida de Jesus e seus discípulos podem nos ensinar nesse tempo caótico de tempestade em que estamos passando? O texto de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 34, que também é relatado nos evangelhos de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52, e também no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 16 a 21, nos lembra fatos
que estão ocorrendo conosco agora. Isolamento social, a sensação de não conseguir ver além da tempestade. Esse é um texto que nos acolhe, consola e orienta. É um texto que lemos, meditamos e sentimos aquele sopro de vida do Espírito Santo em nós. Vamos mergulhar nele? Oremos. Senhor Deus, queremos entregar esse momento com a Tua palavra, Senhor Jesus. Diante da Tua palavra, queremos pedir que o Teu Espírito Santo traga a Tua mensagem para as nossas vidas, fortaleça as nossas vidas, a vida de cada um que está conosco nesse momento. Queremos entregar esse momento de aprendizado, diálogo com a Tua palavra. Fale conosco, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Com esse texto, o que podemos aprender com ele? Uma primeira orientação que esse texto, que eu creio que podemos perceber nesse texto, é que na missão haverá momentos de isolamento social por causa das circunstâncias externas. E nós podemos ver isso lá nos versículos 22 a 23, que diz o seguinte: logo em seguida, ele, Jesus, obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Esses dois versículos descrevem a separação de Jesus dos seus discípulos. Até o momento, Jesus e os seus discípulos estavam juntos na missão. Em Mateus, por exemplo, capítulo 8, versículos 23 a 27, Jesus e os discípulos passaram juntos por uma tempestade no mar. Agora, nesse caso aqui, observem o verbo obrigar, colocado no versículo 22. Logo em seguida, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco, a irem na frente dele para casa. Esse verbo obrigar no original grego significa forçar. Isso é, Jesus forçou os discípulos a irem na frente dele. Não há opção, vocês têm que ir. Temos que nos separar. Agora, por que Jesus forçou os discípulos a irem na frente dele? Uma hipótese. Primeira hipótese. Depois de um dia cansativo, Jesus queria ficar sozinho para orar. Agora, uma segunda hipótese, e essa hipótese é a mais forte, de acordo com os comentaristas e teólogos, diz o seguinte: Jesus queria apaziguar o alvoroço messiânico, conforme relatado lá no Evangelho de João, capítulo 6:15. Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, então o que as pessoas queriam? Consagrá-lo rei. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Isto é, provavelmente a tentativa da multidão de tornar Jesus um rei o tenha estimulado a buscar a face do Pai. É bem provável também que os discípulos, influenciados pela multidão, também o queriam torná-lo um rei. E aí, lembrando, no deserto, Satanás quis que Jesus fosse um rei. O diabo levou e ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: eu te darei tudo isto, se prostrados me adorares. Então o que Jesus fez? Versículo 23 de Mateus 14, capítulo 14, diz o que? Jesus subiu ao monte para orar em particular. Esses momentos preciosos de subir ao monte para orar
Hoje, muitos de nós estamos na vida online. Ter um tempo a sós com Deus nos faz ser conhecidos e amados por Deus. E também conhecê-lo e amá-lo, como afirma o pastor Osmar Ludovico. Oração é um meio de conhecer e amar a Deus, de sermos conhecidos e amados por Ele. Orar é cultivar com Deus um relacionamento de intimidade em que o amor por ser um mandamento tenha primazia. Deus não espera que o busquemos apenas com o intuito de pedir, mas que cultivemos com Ele um relacionamento de amizade. Tempos de isolamento social podem se tornar tempos de crescimento, de amadurecimento na fé em Cristo. Não são tempos fáceis de vivermos, de processarmos e de interiorizarmos. Há muito sofrimento e lágrimas pelas perdas prematuras de parentes e de amigos. No isolamento social, Jesus realinhou o foco da sua missão com o Pai, enquanto os discípulos se aprofundaram no relacionamento com Cristo. Que esse tempo de isolamento social possa gerar em nós frutos do Espírito Santo, como amor, compaixão, desejo profundo de agradar a Deus e de fazer bem ao próximo, e paciência, que gera resiliência para suportar o tempo da pandemia. Bom, a segunda orientação que esse texto de Mateus 14 nos fornece é que sempre haverá dias de escuridão em nossa jornada de fé e de comunidade em missão. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte, sobre essa experiência dos discípulos no meio do mar da Galileia, enfrentando a tempestade. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. A travessia no mar da Galileia iria começar. Imagine a ansiedade dos discípulos ao perceberem que Jesus não chegaria a tempo. Estava escuro. Não havia luz elétrica e nem lanternas. Em ambientes escuros, sem nenhuma iluminação, quais são os sentimentos que brotam em nosso interior? Medo, insegurança, coração acelerado, peito palpitando, finitude e etc. Quando essa pandemia começou, pensávamos que em 3 meses tudo estaria resolvido. Fazíamos planos. Porém, tudo foi se arrastando. A escuridão começou a chegar. Ela traz a ausência do fim. Não conseguimos ver o outro lado. Esse era o sentimento dos discípulos. E agora? Colocar um barco no mar da Galileia nessa escuridão sem a presença física de Cristo? O que essa travessia nos reserva? Uma terceira orientação que esse texto traz é: na tempestade podemos ter uma visão distorcida de quem é Deus. Ondas sacudindo o barco e ventos contrários no meio do mar. Gera pavor. Como sobreviveremos? Mateus 14, 25 diz: já alta madrugada, provavelmente, os estudiosos dizem que Jesus apareceu entre 3 a 6 horas da manhã. Jesus foi até eles andando sobre o mar. Os discípulos viram Jesus? Não. Eles se assustaram e pensaram que fosse um fantasma, conforme está lá descrito no versículo 26. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Havia uma superstição popular judaica que dizia que o aparecimento de espíritos durante a noite provocava desgraça.
Os discípulos pensaram que Jesus fosse o Espírito das águas. E aqui é bom fazer um destaque. Por que os discípulos pensaram que Jesus fosse um Espírito das águas e que provavelmente provocaria uma desgraça para eles? Lembrando, eles estavam no início do ministério de Jesus. Eles estavam conhecendo Jesus. Se nós pegarmos esses mesmos discípulos, por exemplo, Pedro, lá em Atos, nós vamos ver um outro Pedro. Por quê? Eles passaram por todo o processo, pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Então a revelação de Jesus, ela vai o quê? Ela vai se dando na caminhada, na história. Então por isso que aqui eles tinham um pensamento que eles criam ainda nos espíritos que apareciam de madrugada, porque eles estavam no início da sua caminhada com Cristo, estavam no início do discipulado. Uma quarta orientação que esse texto nos fornece: na tempestade, Jesus demonstra o amor e acolhe as nossas fraquezas. Há algo interessante que deve ser destacado. Os discípulos pensavam que estavam a sós por causa da falta da presença de Cristo. Mas, certamente, Jesus estava orando pelos seus discípulos no monte. Oração em tempos de escuridão são luzes de esperança. Quanta oração tem sido feita nesse tempo de pandemia, de sofrimento? Nunca a Igreja de Cristo orou tanto através do meio digital. Reuniões de oração, jornadas de 24 horas, 30 horas, 72 horas ininterruptas de oração. Por exemplo, a Junta de Missões Nacionais orando nominalmente por cada pessoa em recuperação na Cristolândia. Em novembro de 2020, brasileiros e árabes se uniram em 24 horas de oração pelos muçulmanos, pelos ex-muçulmanos recém-convertidos. Cultos fúnebres online, clamando a Deus por consolo pelas famílias que perderam seus queridos pela Covid-19. E algo lindo. Enquanto os discípulos pensavam que Jesus não estava com eles, olha só o que o texto lá do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 48, nos diz: e Jesus, vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre o mar. Olha a profundidade do amor de Jesus no meio da tempestade. Se coloque nesse versículo. E Jesus, vendo você cansado dessa pandemia, porque o vento lhe era contrário, foi ao seu encontro. Foi ao seu encontro. Agora, com relação ao acolhimento das nossas fraquezas no meio da tempestade, o que Jesus fez com medo dos discípulos, lá no versículo 26, que diz que os discípulos assustaram-se e gritaram de medo. E com medo, e o medo de Pedro ao tentar andar sobre as águas. Com medo dos discípulos, Jesus não cobrou deles convicção religiosa. As palavras de Cristo foram: tende coragem, sou eu, não temais. Lembra aquelas palavras ditas lá em 1 João, que diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo. As palavras de Jesus lançam fora todo medo. Com Pedro, no versículo 30, onde nós vamos ter o quê? Mas ao perceber o vento, Pedro teve medo. Teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Com Pedro, Jesus estendeu a mão e o segurou em meio às ondas revoltas. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou
e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus diz para você: eu estou com você nessa pandemia. Mesmo em momentos de temor em seu coração, sinta as palavras de Cristo. Sou eu, não temais. Sinta Ele te segurando pela mão. Sinta o verdadeiro amor de Cristo que lança fora todo o medo, tão necessário nesse tempo turbulento em que estamos vivendo. E a última orientação, a quinta e última orientação que esse texto nos traz nesse momento de pandemia é que na tempestade podemos oscilar entre momentos de fé e pedido de socorro. Olhando para Pedro, identificamos que ele representa cada um de nós. As nossas reações diante da tempestade. É interessante observar que Pedro, ele continuava a crer em Cristo. E isso está bem claro quando ele ouve a voz de Deus, né? Ouve a voz de Jesus, quando ele, em Mateus 14, 28, Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E Jesus diz: vem. E ele foi. Ele continua tendo fé em Deus. Ele não teve uma descrença sobre a pessoa de Jesus. Mas o que aconteceu com Pedro é que ele não teve fé suficiente para andar em águas turbulentas. Ele afundou. O que é mais lindo em toda essa experiência de Pedro são as suas palavras sinceras. Quando ele diz: Senhor, salva-me. Há duas colocações importantes para se fazer aqui. Hoje, o que seria ser um homem de pequena fé no meio dessa pandemia? Será que pequena fé é não enfrentar a Covid-19? Infelizmente, algumas igrejas evangélicas têm forçado seus membros a ir ao culto como se isso fosse um ato de fé. Se você tem fé, venha ao culto. Não. Creio que pequena fé nos dias atuais é ser imprudente. É desafiar as orientações de médicos sobre o isolamento, o distanciamento social, o uso de máscaras que podem afetar a vida do próximo. No livro de Atos, o apóstolo Paulo foge dos ambientes em que ele poderia perder a vida. Se lermos todo o livro de Atos e acompanharmos toda a trajetória geográfica de Paulo, nós vamos perceber isso. Se ele não tivesse o senso de preservação da vida, hoje não teríamos as cartas da prisão que ele escreveu em Roma. No Novo Testamento, faltariam os livros de Efésios, Filipenses e Colossenses e Filemão. Paulo só chegou em Roma porque fugiu das emboscadas que o levariam à morte. O senso de preservação da vida do apóstolo Paulo abençoou gerações futuras e abençoa até hoje nossas vidas. A segunda colocação é sobre confissão e lamento que essas experiências dos discípulos no Mar da Galileia traz. Faça como Pedro. Tenha uma fé sincera. Não maquie a sua fé. Que ela não seja divorciada dos seus sentimentos. Você não tem fé suficiente para andar sobre as águas turbulentas? Clame ao Senhor. Salva-me. Você tem medo do vírus Covid-19? Clame ao Senhor. Salva-me. Você não está mais aguentando a pandemia? Clame ao Senhor. Salva-me. Que possamos, nessa pandemia, sentir a presença de Jesus
sua mão nos segurando e sua palavra que lança fora todo o medo. E também que possamos ser presença para o próximo. Que essa presença salve vidas criadas à imagem e semelhança de Deus durante essa pandemia. Que possamos também olhar para trás e perceber que assim como os discípulos se aprofundaram na comunhão com Deus, verificada na declaração de fé em Mateus 14:33, depois de passarem pela tempestade no mar da Galileia, depois de medo, angústias, depois que o mar se acalma, surge a declaração dos discípulos. Eles dizem: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que assim como eles, ao passar essa pandemia, porque ela vai passar, e o versículo 34 diz o seguinte, tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Nós chegaremos à terra. Mas enquanto estamos nessa tempestade, depois dessa tempestade, que essas palavras, essa declaração de fé que os discípulos fizeram, que essas palavras possam brotar depois dessa pandemia em nossos lábios. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Pai, queremos entregar os nossos corações nas tuas mãos, os nossos sentimentos, e pedir que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, segure a nossa mão, que nós possamos ouvir as tuas palavras durante essa pandemia, ó Pai. Não tem sido fácil, Senhor Jesus. Também queremos entregar, ó Pai, todas as famílias que perderam seus queridos nessa pandemia. Quanta dor, quantas lágrimas, quanta gente chorando, Senhor Jesus. Quantos pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, amigos que perderam amigos nessa pandemia. E muitos de forma tão prematura, Senhor Jesus. Queremos entregar essas famílias enlutadas nesse instante. Que o Senhor, de alguma forma, ó Pai, possa visitá-los, Senhor Jesus. Que eles possam sentir que o Senhor está com eles. Queremos entregar também nas tuas mãos, ó Deus, toda a equipe que milita na área da saúde, os médicos, enfermeiros, os cozinheiros que fazem as comidas nos hospitais, os faxineiros, ó Pai, a equipe da faxina, Senhor Jesus, a equipe da ambulância, gente que transporta material para os hospitais, ó Pai, se com eles, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dos hospitais, no nome de Jesus. Cuide também de todos aqueles que estão enfermos com essa doença, ó Deus. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai. E pedimos por nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor, ó Pai, nos sustente, nos dê saúde mental, ó Pai, para passarmos por esse tempo tão difícil, ó Pai. Acolha a tua igreja, acolha a Igreja Batista das Alterosas. Queremos nos colocar em tuas mãos e segurar nas tuas mãos nesse período de tempestade. No nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe. Nossa fé, Jesus contempla
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, em primeiro lugar pelo seu amor e porque o Senhor cuida de nós a cada dia. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse culto que acabamos de prestar ao Senhor. Te agradecemos por toda a palavra que foi falada aqui nessa manhã, pelos cânticos que foram entoados e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a vida de todos os membros da nossa igreja, de todas as pessoas que estão enfermas, que o Senhor seja com cada um, Pai. Visita cada um nessa manhã. Eu te agradeço muito, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos deu agora de te cultuar, de orar, de te agradecer e buscar a tua presença. Continue, ó Deus, com a gente, continue, ó Deus, nos fortalecendo, ó Deus, para vencermos esse momento tão difícil que temos enfrentado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Chuvas de bênção sem igual, tantas vitórias alcançadas em teu poder. Ofertamos nossa gratidão nessas palavras em canção, reconhecendo teu amor. Muito obrigado. Graças, Senhor, pela vida que deste a mim. Cada dia provém de ti. Grato sou, Senhor. Graças, Senhor, pela tua bondosa mão, indicando a direção pra eu seguir. Pelas bênçãos vindas lá do céu, chuvas de bênção sem igual, tantas vitórias alcançadas em teu poder. Ofertamos nossa gratidão nessas palavras em canção, reconhecendo teu amor. Muito obrigado pelas bênçãos